Bom, a gente vai começar aqui falando a respeito, claro, do projeto que vocês dois estão fazendo junto, que é esse projeto Valkyria, né? Então, eu queria entender primeiro o porquê do nome, né? E como é que surgiu essa ideia desse projeto. Você tem a melhor explicação do nome. Você acha? Porra, é bonito pra caralho. Eu queria que a ideia do nome tivesse sido minha, porque, né? Mas não, foi do Paulo. Foi do Paulo? Foi. Não, foi um brainstorm. A gente tava cuspindo várias ideias. Estávamos fumando um charuto no fim de um dia, conversando e tal. E eu já queria fazer alguma coisa com as mulheres, com meninas, com as laretes. E que tivesse a ver com, né, com essa primeira experiência com armas de fogo. E o Paulo, óbvio, era a pessoa que eu procuraria para fazer isso. E daí a gente ficou cuspindo ideia sobre um nome, né? A gente estava tentando encontrar um nome. E o Paulo gosta muito, né, de mitologia nórdica. Mitologia nórdica é fantástica. E aí ele falou, você sabe quem são as Valquírias? Sabe qual é a história das Valquírias? E as Valquírias, elas têm uma missão muito honrosa, que é de conduzir os guerreiros mortos mais honrosos ao Valhalla, que é o céu deles, né? É isso? Eu falo muito de um jeito muito grosseiro. Aqueles são dignos de participar da última batalha e vão ser conduzidos ao Valhalla. E aí o que acontece então elas são mulheres, elas sabem guerrear, elas sabem lutar, elas sabem, mas elas não necessariamente precisam estar ao front de batalha, elas não estão. É que quando a tarefa é honrosa desse nível, então são elas as requisitadas, e são mulheres fortes, são mulheres hábeis, ágeis, desculpa. E achei genial. Achei muito genial e aí a gente abriu. É que tem um ponto sobre feminilidade junto aí, que é muito importante, que você fala assim, que elas não é o papel delas, mas elas estão prontas para. A ideia é essa. Essa é a ideia. Né? Então, você não está descontando e colocando toda a responsabilidade em cima da mulher, mas você está dizendo, olha, elas estão preparadas, elas sabem. Se acontecer alguma coisa, elas sabem como resolver. Elas conseguem. Exatamente. Sim. E por que vocês decidiram voltar esse projeto especificamente para mulheres? Vocês decidiram montar um projeto juntos? Poderia ser um projeto geral, já que a respeito das armas, nós vamos falar sobre isso aqui, há inúmeros tabus. Mas vocês decidiram olhar para as mulheres. O que foi a ideia? Eu tenho um histórico interessante com isso. Eu comecei a ministrar curso de tiro em 2017. Primeira turma tinha 7 alunos, 4 pagantes, 3 convidados. E a gente foi... 2017 ontem, assim. Mas é que como a gente tem um marco temporal muito forte, que é 2018, com a eleição do Bolsonaro, e mudanças muito significativas, quando você fala, comecei em 2017, é tipo assim, era tudo mato. Entendi, pré-histórico. Realmente, pré-histórico, do ponto de vista do tiro, como é comparado com hoje. E uma vez eu fiz um curso feminino, em 2018, e tinha 5 mulheres. E aí eu falei, eu vou parar com isso porque não tem público. E de repente, eu larguei a ideia do curso feminino. De repente, nos cursos normais, tinha mais de 50% feminino. Olha só. Olha. E aí você perguntava, por quê? É porque tinha visto a Lara tirando. Olha. Então, o efeito Lara, ele não é só São Paulo, ele é o Brasil inteiro. E ele é um efeito tão intenso e tão poderoso que ele mostrou um mundo que era exclusivamente masculino para as mulheres. Olha. E aí, eu vejo isso. Eu vejo que elas procuraram, né, buscaram, inspiradas, né, influenciadas. E depois disso, fazia sentido fazer um feminino. Lara, que fato concreto da realidade fez você se interessar por isso, a ponto de falar, vou fazer um curso, eu vou comprar uma arma, não é assim, eu tenho uma simpatia, mas tá ali e tal. Eu sempre tive uma grande simpatia por algo que vai contra o mainstream. Fato é. Entendi. Então, toda vez que alguém tá falando sobre algo e a massa fala sobre aquele algo, é natural para mim que eu questione e diga, bom, de repente não é isso. Então, apesar de nunca ter vivido num ambiente anti-armas, eu ouvi esse discurso de que armas eram ruins porque armas matavam pessoas e que isso era ruim. E aí eu pensei, bom, mas está todo mundo falando isso, parece um discurso tão simples, de repente não é isso. Então foi em 2021 que eu comecei a ter contato com pessoas que faziam essa narrativa ser facilmente derrubada. E então não foi uma coisa que eu precisei vencer algo ou cavar algo, só foi uma coisa tipo, tá vendo? Tinha uma resposta e não era tão simples e nem tão fácil e era... E aí comecei a praticar o tiro no começo de 2021 e é uma coisa excepcional, porque para mim não tem aquele peso que eu vejo, às vezes, até pelas perguntas que chegam, a galera dá do tipo, olha, qual é a emoção? Poxa, isso é uma coisa de adrenalina? Não, é uma coisa que deveria ser parte da base regular do que aprende uma pessoa que cuida da própria vida. Então, para mim, fez muito sentido. E aí fez mais sentido ainda quando eu vi o quão simples era
você está nesse meio. Não era uma coisa Não é como coisa do outro mundo, Não assim. é uma coisa do outro mundo, exatamente. Então é como ir treinar, é como ir ao médico, é como você vai É praticar. diferente, sei lá, eu preciso dirigir, para eu começar a dirigir eu preciso fazer uma porrada de aulas, uma porrada de coisas teóricas. Assim, claro, nunca tirei, não posso estar falando uma grande besteira aqui, mas é mais simples do que, sei lá, dirigir, vamos colocar, ou não. É que eu acho que dá pra dividir as Tipo assim, pessoas você vai que num querem dia ter num uma clube de tiro lá, experiência. você já pode dar um tiro já. Sim, sim, exatamente. Não existe nenhum pré-requisito a não ser a idade. Mas eu acho que o lance a grande maioria das pessoas querem a experiência. Né? Elas querem passar por aquilo, saber como funciona e, legal, encerrou. É tipo pular de paraquedas. Sim. Né? A grande maioria. Mas dentro desse grupo existem pessoas que estão ali já por um motivo diferente. E que a experiência, dependendo da forma como ela ocorrer, confirmam aquilo e proporcionam a abertura de uma porta. Né? Eu acho que o primeiro Valquírias, a fala da Lara, era uma fala sobre assumir responsabilidade. Né? E isso é algo que vem sendo falado. É uma coisa que a minha geração não ouviu muito. Né? Eu tenho 35 anos, eu não ouvi muito o quanto que eu tinha que assumir a responsabilidade. Né? Eu sou uma geração que, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você tem direito àquele outro. E a fala da Lara foi, olha, vocês têm que assumir a responsabilidade pela segurança de vocês, pela família de vocês, e a arma proporciona isso. Então, eu acho que tem muita gente que procura o tiro como uma experiência, algo que a pessoa fez, tirou umas fotos legais. Como hobby. Né? Foi Até divertido. desmistificou tudo que ela achava que era um clube de tiro, né? Exatamente. Um monte de Rambo louco atirando um no outro. Isso, exatamente. E aí superou e buscou aquilo como um caminho. Eu acho que você se encaixa mais em quem já tinha uma ideia de que era algo que desejava, né? Algo Sim, que definitivamente. queria. Sim, e aí essa coisa de ver o quão simples era, na verdade, não é nesse ponto só olha, hoje você vai até lá e já tira. Não, é que eu pensava, como muita gente pensa, então, mas tem que ter toda uma preparação, né? Não, mas tem que ter toda uma, tem que ter... Um clima. Afinal, aquilo mata, tipo né? isso. É uma coisa que... Não, e assim, ó, e quando você fala com alguém, quando eu comecei a falar com os meus amigos, né? Mas assim, ó, qual é o nível da segurança? Porque a gente pensa que é uma coisa extremamente perigosa. E aí, há um nível de segurança descomunal, fato. Mas é interessante ver como, para quem está ali, esse nível de segurança é natural. Não é uma coisa que você fala, olha, cuidado. Não, já tá. É implícito. Assim como você, quando entra no carro, sabe, é tão babaca como que eu vou dizer, mas você sabe que não é para bater na pessoa da frente, é para desviar. Sabe uma coisa simples assim? Então, Sabe que não dá pra jogar GTA na vida real. É isso, Entendeu? isso. Sim. É exatamente isso. Então, o que a gente tinha era a visão do GTA. Que armas serviam para fazer essa... Então, olha, se todo Aí mundo... não é assim? Não é chocante? É Caramba, chocante. eu não vou mais. Que decepção. E aí, o mais interessante pra mim, pelo menos, foi porque o Paulo definiu muito bem essa coisa de que tem pessoas que vão lá só pra ter uma experiência, ela só quer, de repente, ela quer tirar uma foto legal. E isso também tem que ser válido. Do tipo, sim, vai lá tirar uma foto, isso é legal. Tem isso, mas eu definitivamente compus a outra turma, que é, eu lembro de ir nas primeiras vezes nos clubes e a galera não me explicar detalhes e dizer, não, isso aqui eu não vou te explicar, que isso é muito técnico. Eu falo, não, eu quero saber. Por isso que eu quero. Então, me interessou muito. E aí, nisso, quando eu encontrei o Paulo e quando ele começou a treinar comigo, a me treinar nisso, foi sensacional. Porque não era só ir para lá descarregar um pente. Era entender o que fazer, era atirar com consciência. E algumas coisas tão simples que eu tenho certeza que para ele, para quem já atira há muito tempo, são óbvias, me encantaram, aquele encanto do começo. Então, eu lembro da coisa que mais me encantou de cara, que foi quando você está atirando, você está com o seu alvo a alguns metros de você e você vai naturalmente colocar mais longe ou mais perto, dependendo do tipo de treino que você está fazendo. E quem vai pela primeira vez, então eu tinha isso de jogar o alvo bem longe e tentar acertar ele. E isso na minha cabeça era uma coisa muito boa. E eu nunca vou esquecer o dia que o Paulo falou para mim, se a ameaça, o perigo para o qual a gente está se preparando, que se um dia acontecer a gente quer estar pronto, estiver a 10 metros, você ainda corre. Ou seja, você não precisa ficar treinando a 20, mirando, a 30. tipo, Karate Kid, E essa coisa de Olhando. trazer isso para a realidade, que é, se um dia você realmente precisar usar, você precisa realmente saber usar. Isso me apaixonou de cara.
E o que é o projeto Valquírias? É Valquírias no plural, né? Valquírias. Na prática, assim, em que ele consiste? É um programa? São muitos meses? Como que é? É um dia de experiência. Ah, é um dia. É um dia de experiência. Nesse dia, a gente inicia o dia com uma fala. Então, eu falo primeiro alguma coisa que não serve para muita coisa, que o Paulo é que fala a coisa real. Não, é o contrário, é o contrário. Faz a blogueiragem, Não, recebe as pessoas. A Lara faz a parte que faz sentido pra mulher, Ah, que bacana. entende? Ela é a Então, assim, Valquíria, né? um dos motivos de ter falhado sempre a minha tentativa de ministrar um curso feminino é porque as diferenças de percepção entre homem e mulher fazem com que seja difícil você falar sobre isso com mulher. Ah, e posso até dar um exemplo disso que aconteceu Deve. nesse. Você sabe qual eu vou falar, né? Nesse a gente pensa, né? Nós estamos ali com o público feminino e tal, e o Paulo. Não, calma, qual parte? Do estupro. Puta que pariu. Isso foi muito Eita. importante, né? Olha o corte agora, hein? Isso. Rodrigão, se prepara, hein? Que agora... Não, Ó, foi sensacional isso, é porque. foda. E pra mim foi uma baita experiência também, porque eu não me dava. Não sabia que você não sabia Não, disso. eu não consigo parar de pensar nisso. Desde que elas. Foi assim. Gente, o que é? A Tô gente tava. curiosíssima. Porque pensa que eu vou falar primeiro, o Paulo vai falar depois, tá todo mundo ali, as meninas levantam a mão o tempo todo. Então é uma conversa grande. Nessa conversa grande, o Paulo puxou um ponto que é sensacional, que as mulheres deveriam ser as mais preocupadas com isso, porque nós somos as mais vulneráveis. Sim. Então é aquilo, o cara mais fraco do lugar facilmente domina a mais forte das mulheres do lugar, por uma questão óbvia. Então, ele estava falando sobre isso da vulnerabilidade da mulher. Ele disse, olha, eu não sei como vocês conseguem entrar num elevador. E a gente está ciente desse... Aí, a gente contou para ele, né? Acho que foi a minha tia, inclusive, que levantou a mão Foi. e falou, não sei se você sabe, Paulo, mas a vida inteira, desde criança, me fala se você foi assim também, porque eu também fui, a gente, durante a vida toda, a gente se prepara para esse momento do estupro. Que é assim, tá... Quando acontecer, se acontecer, o que eu faço? Porque é quase que um dado. Pode Uma coisa louca acontecer. que, assim, Você já pensou nunca sobre isso, mano? passou Pela minha sua cabeça? Então, e aí, só para que você tenha ideia, nós, e aí você me confirma se você também, a gente se prepara do tipo, eu ouvia da minha mãe, das minhas tias, tá, é melhor se na hora você ficar mais relaxada, porque já que vai acontecer mesmo, pelo menos vai machucar menos, ou se não briga com ele, porque se ele tá te violentando, então ele tem essa tara, se você brigar, isso vai ser pior. Não olha nos olhos Não olha dele. nos olhos dele. Olha lá, tá vendo? Toda mulher, me arrepia de falar, mas Eu toda também. mulher, a gente já se prepara porque vai acontecer Loucura, em né? algum momento. Ou pelo menos a suscetibilidade é real, né? Sim. E aí, quando a gente falou isso, e as meninas todas começaram, Todo sim, mundo. e aí cada uma dava uma coisa que aprendeu a se preparar para esse momento. E aí eu me dei conta de que homens não têm essa Só de noção. você comentar do lance do elevador, eu nunca pensei no elevador. Pois é, porque... Então. Eu entenda, nunca a pensei gente- no elevador. E aí, deixa eu E, falar cara, eu uma não coisa, sou até, só te forte interrompendo um igual segundo. tu, né? Você sabe o que é o pior? Pensei. É que a gente está falando aqui de uma situação extrema, que seria o ato em si, mas Sim. não é só isso. Quando entra no elevador, eu penso, se ele passar a mão em mim e sair, eu não tenho o que fazer. Não posso fazer nada. E isso acontece muito, muito. E para além do acontecer num elevador com um estranho, isso acontece no nosso meio. Sim. E a gente realmente não tem. Então, não estou dizendo isso do tipo, olha, então estará armada para... Não, o que eu estou dizendo é esse o ponto de onde as mulheres partem, desse nível de princípio. vulnerabilidade. Sim. Ô, Lara, e o que vocês querem com esse projeto? Tipo, qual que é o objetivo? A gente quer, principalmente, que mulheres que nunca tiveram nenhuma experiência com arma de fogo, que têm medo, que têm preconceito, e que têm dúvidas, e que têm todo esse mito assim, incrustado nela, a gente quer que elas tenham essa experiência para entender como realmente é. E a gente quer que as pessoas ao redor dessas mulheres, por vê-las ali e ouvir delas o que é essa experiência de perto, a gente quer que essas pessoas tenham uma proximidade maior com a possibilidade de estar um dia familiarizado também com essa questão. Quais são os próximos passos agora do projeto Dia Valquírias? Se 21. eu bem conheço 21. Lara Nesteru, que não vai ficar nessa coisa de experiência de um dia. Eu sei que esse é o passo one. A gente não pode contar os passos seguintes, porque senão a coisa realmente desanda. Mas agora, dia 21 de agosto, a gente tem a segunda edição. Por enquanto, a gente vai manter ela dessa forma. É um evento fechado, são poucas pessoas para que a gente possa dar atenção para todo mundo. Dura o dia todo e, por enquanto, a gente vai ficar aqui assim, desse jeitinho. Tá bom. Até porque, né? Mas São bom, ideia quantas sempre mulheres tem. por turma, assim? Tem uma média? Depende de quantos instrutores a gente disponibiliza no dia, de quantas baias a gente tem no dia, então depende do lugar também. Mas, em média, vai dar sempre de 70 a 80 mulheres. É sempre no mesmo clube de tiro? Por enquanto, sim. Sim.
Mas a ideia é, tipo, abrir isso para A gente resto do já país, teve também? algumas ideias assim, e por alguns motivos do tipo, coisas De que a gente quer logística poder também. fazer. Exatamente. Então, a gente tem clubes maiores que são fora de São Paulo. E a gente queria, como vem muita gente de fora, a gente queria que elas pudessem ficar hospedadas. Então, essas são aquelas coisas do coisas projeto básicas, né? Sim. que no fim das contas, ao longo do tempo, a gente vai Uma hora a gente arrumando. vai, vocês vão chegar numa conclusão ali Pois e é. com certeza a gente vai crescer esse projeto aí.